Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, passando aqui mais uma vez, né? Nessa parte da tarde para ministrar uma passagem aqui da parte do Senhor. Continua naquela mesma passagem, continua falando dos milagres que o Senhor Jesus ele fez e continua fazendo, né? Aquela passagem que eu falei, quem pecou, ele ou os pais deles, e Jesus falou, nem ele nem os pais dele. Só que agora em um capítulo diferente, mas o sentido quer dizer a mesma coisa. O milagre que o Senhor fez e Ele continua fazendo. Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, se tão somente você crer. Vamos prestar atenção. Que cenário é esse missionário? Estou em um cenário aqui, numa laje de um colega, né, usando a Wi-Fi dele aqui. E aí eu quero já profetizar na sua vida e na minha vida. Que é a boa obra que o Senhor ele começou, Ele é fiel para terminar. Quem está fazendo obra, construindo, como está aqui, ó. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Eu já quero profetizar na sua vida. Você que está construindo essa obra que você começou, você vai terminar em nome do Senhor Jesus. Então, somente seja forte e corajoso para acabar essa boa obra. E a obra que o Senhor ele começou na minha vida e na tua vida, Ele é fiel para concretizar. Então, somente creia e seja obediente à voz do Senhor. Aqui vai falar sobre isso também. Se encontra lá em João, no capítulo 9. Lá foi capítulo 11. E aqui já é o capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Que vai dizer, a cura de um cego de nascença. Louvado seja Deus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram. Desculpa, que está um pouquinho meio escuro aqui. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vemos, né, muitos conhecem essa passagem, eu não ia ler até o 5, mas foi tudo bem. Aqui vemos a passagem do cego, muitos conhecem esse cego, né, ele era cego e mendigava, né, até que um determinado dia, tempo e hora e lugar certo, né, foi o dia do milagre dele. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre vai ter alguém enviado por Deus, pessoas ali que Deus ele vai separar para que possa impulsionar a gente chegar no nosso milagre, ou senão aquelas mesmas pessoas possa dar assim, ó, um toque para que também possamos alcançar o nosso milagre, porque tudo é no tempo e na hora do Senhor. Aqui mesmo a gente vê os discípulos. Os discípulos, Jesus estava caminhando quando viu aquele cego, né? E aí os discípulos, ó, chamou a atenção do Senhor Jesus, né? Perguntando por que ele é cego. E Jesus falou, né? Quem pecou, né? Eles perguntaram quem pecou, ele ou os pais dele? E Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele. Quer dizer, teve vamos se dizer assim, né? Deus fez um reboliço ali para que Jesus fosse, né? Deus sabe de todas as coisas, já sabia que ia acontecer aquilo. Mas sempre vai usar algumas pessoas para que se manifeste a obra, né, dele, né? O milagre dele. Deus vai sempre usar os deles. Então, quando os discípulos eles perguntaram isso para o Senhor Jesus, já foi uma forma para que acontecesse o milagre. Vocês estão entendendo? O milagre do cego. Então Jesus falou, nem pecou ele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifestasse a obra, para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida dele. Né? Aí o que foi que Jesus fez? Jesus untou, fez a lamazinha ali, colocou nos olhos dele e mandou ele ir para onde? O tanque de Siloé. Aqui a gente vê o quê? Um comando e obediência. Jesus, ele deu um comando ao cego e ele obedeceu. Ele foi o quê? Enviado. Então, em Siloé quer dizer o enviado. Ele foi enviado pelo próprio Jesus para que ele, né, pela fé dele, pela obediência, ele alcançasse o milagre dele. Foi isso que aconteceu. Tanto que depois muitas pessoas perguntaram, não era que era cego, né, que mendigava, etc e tal. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Se tão somente você obedecer à voz do Senhor, for obediente e crer
que Jesus ele vai fazer o milagre. Ele fez no passado e continua fazendo hoje. Se tão somente você obedecer, se tão somente você crer. Jesus, ele quer fazer o milagre na minha vida e na tua vida. Então, tão somente creia. Muitos podem estar perguntando, não aconteceu ainda na minha vida, não aconteceu ainda na sua vida. Você já pode estar desacreditada. Mas Jesus, ele é fiel. Deus, ele é fiel para cumprir, para terminar a obra que ele começou na minha vida e na tua vida. Tão somente creia nessa passagem que Jesus, ele vai fazer o milagre na minha vida e na tua vida, para que a glória de Deus seja manifestada. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, vamos obedecer a voz de Deus. Quando ele mandar, a gente fazer, obedecer. Hoje mesmo eu estou sendo enviada. Não é o tanque de Siloé, não, mas estou sendo enviada ao Deus que cura. Então seja feita tão somente Jeová Rafá, o Deus que cura. Então somente creia que Deus, ele vai fazer. Jesus vai fazer o milagre na minha vida e na tua vida. Se tão somente você crer mais uma vez, for obediente quando Jesus, ele te enviar, vá que o milagre vai acontecer. Assim eu deixo essa mensagem no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vai haver milagre, vai haver cura, vai haver restituição para a honra e glória do Senhor. Boa tarde.